Então, eu, Engine Lobo, sou burro. Eu gravei esse vídeo inteiro 5 dias antes do Pokémon Day e da Pokémon Company soltar a Pokébomba que vai ter um novo Pokémon Legends em Kalos. O Pokémon Legends Z, Pokémon Legends A, não sei ainda. Eu sou burro, então considerem isso em tudo que eu vou falar no resto do vídeo. Eu ainda acho que o que eu falei continua valendo, mas muito do que eu reclamei vai ficar desatualizado. E eu estou muito feliz por isso. Obrigado, aproveitem o resto do vídeo. Bom dia! Sabe, quando eu anunciei que o próximo Monstro Bolso ia ser Heart Gold Soul Silver, surgiu um tipo de gente que eu achei que não existia. Muita gente que é fã de Pokémon XY. Sério, você não acredita o tanto de gente que surgiu pedindo Engine Monster Bolster XY. Engine, por favor, faça um Monster Bolster XY. Engine, se você não fizer um Monstro Bolster de XY, eu vou jogar no Vasco. Eu fiquei surpreso, de verdade, porque eu nunca parei pra pensar tanto assim em XY. E eu decidi fazer esse vídeo pra meio que ver o que eu penso de XY hoje em dia. Eu não fui muito atrás do jogo, eu quero tirar do meu coração o que eu penso de XY e explicar, talvez, pra vocês, porque ele não é o meu jogo de Pokémon favorito, por assim dizer. Eu sei, calma, guarda os tomates, guarda esses tomates, vocês vão ter oportunidade de me jogar eles depois. E eu também queria fazer esse vídeo pra escutar vocês aí nos comentários. Quais as suas lembranças de Pokémon XY? O que vocês pensam de Kalos? Porque alguma coisa eu não devo acabar vendo ou falando nesse vídeo. Eu provavelmente esqueci. Então me diz aí por que você acha que Kalos é legal. Vamos lá, o contexto do jogo, eu acredito que muitos de vocês saibam. Ele foi o primeiro jogo de Pokémon que levou a franquia para o 3D, saindo do DS no Black and White 2 para o 3D lá em 2013. Foi uma verdadeira revolução na série, porque você deixou de ser tudo representado por sprite parado se mexendo, estilo esse que vos fala, para modelos 3D. Os Pokémons, todo mundo acabou parecendo mais tangível nesse processo. E nossa, foi uma verdadeira revolução na época. Muita gente ficou animada com esse anúncio. Finalmente Pokémon vai ser um jogo mesmo, sabe? Teve inclusive aqueles que ficaram animados o bastante para comprar um 3DS só para jogar esse Pokémon, que foi o meu caso. Eu acabei pegando ele em 2014, especificamente em junho de 2014, como meu presente de aniversário. Eu tava no terceiro colegial e eu pedi pra minha mãe me dar um 3DS com Pokémon Y. E foi o primeiro e o único Pokémon que eu joguei de maneira oficial mesmo. No geral, agora que eu tô parando pra pensar, eu me diverti no jogo. Ele trouxe muitas coisas novas para a série, mas quanto mais eu fui pensando antes de abrir essa câmera e gravar, mais estranho ele foi ficando. Porque eu sinto que muitas das coisas que o Pokémon XY trouxe para a franquia foram coisas que não acertaram exatamente o alvo. Não todas, mas a maioria delas não chegou naquele ponto que precisava. Vamos explicar por partes o que eu achei que não encaixou muito bem. Primeiro de tudo, os 4 rivais. Eu não lembro de nenhum deles. Pra dizer que eu lembro, vamos fazer assim. Eu vou tentar agora lembrar o que cada um deles fez no jogo sem olhar em lugar nenhum. Nós tínhamos aquele moleque que eu acho que o nome dele era Trevor e eu não lembro o que ele faz. Tinha a Serena,
que, se eu não me engano, é quem você efetivamente luta durante o jogo inteiro, mas eu não lembro o que ela queria no jogo. Tinha esse moleque aqui também, que, se eu não me engano, ele gostava de dança. E tinha essa menina aqui que eu lembro dela e do protagonista juntos em um labirinto, mas isso é o que eu lembro. E basicamente nenhum deles foi, para mim pelo menos, memorável. Você pode me perguntar de qualquer outro rival de jogo que eu já joguei, até mesmo o Hop, que eu acho insuportável, eu vou pelo menos conseguir lembrar. E quando você tem 4 rivais, 4 amigos que seja no mesmo jogo, parece que o papel deles na história ficou muito dividido e ninguém conseguiu fazer nada marcante. E é engraçado que isso vem logo, não logo depois, mas 2 jogos depois do que foi o melhor rival da franquia, e do Cheren e da... Caramba, eu esqueci o nome. O Cheren e a Bianca dividem esse papel de rival, mas eles são personagens interessantes por si. Uma quer ser uma professora Pokémon e o outro quer perder toda a oportunidade que ele tem. Mas você tem simplesmente o N, que é o melhor rival e inimigo da franquia disparado. E quando você sai disso, que foi o último jogo que eu joguei pra XY, no qual nenhum dos rivais foi marcante, é uma sensação estranha. Próximo problema, Lissandre. Novamente, é um N que não chegou aos pés do N. Até não só como rival, mas como inimigo mesmo. O N, ele trouxe algo interessante pra franquia. Ele finalmente fez aquela pergunta: gente, não é meio estranho tudo isso que a gente tá fazendo de Pokémon lutar um com o outro? Daí você tem o Lissandre, que é basicamente um doidão virado no o mundo ideal. E fala desse mundo ideal toda a oportunidade que ele tem. Só que não encaixa, sabe? Até o Team Flare mesmo me pareceu algo vilão de filler. Eu não lembro do nome de nenhum admin do Team Flare. Enquanto se você me perguntar agora do Team Galactic, eu consigo lembrar de cabeça. É um vilão que também não foi marcante e um time inimigo que também não foi marcante. Eu lembro do que o Lissandre queria fazer, mas se você me perguntar diz uma coisa que o Team Flare fez no jogo inteiro, eu não vou lembrar. E outro personagem que eu também senti que não foi nada marcante é a Dianta, porque eu não lembro de nada do que ela faz no jogo também. E quando nem o campeão da região é memorável, a coisa mais interessante da Dianta pra mim é a música dela, fica complicado. Porque vamos colocar no saldo, a gente tem rivais que não são memoráveis, um inimigo que tem uma motivação não fraca, mas é uma versão pior do que uma que já teve antes, um campeão que não é memorável. O que você tem de personagem interessante, sabe? Próxima coisa da qual eu quero falar do jogo: o mapa. O mapa. Eu acho que o mapa das regiões de Pokémon são um dos elementos mais importantes dela. É muito legal quando você começa um jogo, você vê aquela região inteira não explorada, sabe? Você vê as rotas, mas você não sabe exatamente como elas se encaixam. Daí você vai pegando Rock Smash, Cut, Surf, e as coisas vão se encontrando. Isso é muito legal em Hoenn, Johto, Sinnoh e até Kanto. Tem esse aspecto interessante. Mas, pra não dizer que eu acho tudo de Black and White maravilhoso, nós temos a região de Unova, que é um círculo. Você sabe desde o começo que é um círculo e não tem muito desse aspecto. E Kalos é outra região que não tem tanto esse problema de Unova, na minha opinião, mas também é muito estranho, porque é quase totalmente linear. Tirando o Lumiose, que encaixa em 5 lugares, você não tem muito espaço para
vai nessa rota e você pode cair sem querer nessa aqui do começo do jogo. Mas uma coisa que eu acho que foi muito interessante, que trouxe um ar fresco para a exploração do XY, foram os patins. Eu adorava usar aquilo, fazer pirueta no analógico do 3DS, que era muito gostosinho de se usar, isso eu vou dizer. Até mesmo essa mecânica dos patins, uma substituta para bicicleta de anos, no saldo geral, não tinha muito espaço para usar eles assim especificamente. Dava para você brincar, claro, inclusive eu acho que tinha até uma pista de patins, mas você não era tão incentivado a usar isso muito na exploração. E outro problema, que esse eu acho que é grande, e eu não consigo não comparar ele com Black and White, é Lumiose. Pokémon foi até a 5ª geração construindo o conceito de cidade principal da região cada vez melhor, sabe? Você tem Kanto, que se eu não me engano a cidade principal é Fuxia, que não pareceu uma cidade grande. Daí você vai pra Johto, temos Goldenrod, muita coisa pra se fazer lá, mas ainda não consegue ter aquela magnanimidade Temer de cidade grande. Hoenn, você tem Mauville. É um conceito interessante, mas tirando o que você tem no Omega Ruby e Alpha Sapphire, não parece uma cidade, parece realmente mais um shopping. E Sinnoh, você tem Jubilife ou Veilstone, também não lembro. Mas você chega no Black and White, você tem a cidade de Castelia, com aquela introdução maravilhosa da Sky Arrow Bridge, uma música dedicada, um mapa inteiro só pra isso. Eu tenho calafrio de lembrar do qual bom, qual bonita, qual interessante e inovadora aquela sequência de você chegando em Castelia pela primeira vez é. Daí você tem no XY, a cidade de Lumiose, um jogo que se dedicou totalmente a fazer algo novo na série, usando 3D completo. Você tem uma cidade que lembra Paris, que consegue ser mais feia do que Nova York. Não é que a cidade seja desinteressante, sem coisa pra fazer. Você realmente tinha muitos NPCs em Lumiose. Você tinha muitas coisas para fazer na cidade. O conceito da Torre Eiffel ser o ginásio é legal, mas não bate Castelia. Castelia você tinha aqueles arranha-céus, muitas ruas, vielas se encontrando, enquanto Lumiose não parece que não tinha muito espaço para se explorar. Não sei explicar direito. Eu gostava mais do sentimento de caramba, eu tô perdido pra onde eu vou, que você tinha em Castelia do que você tinha em Lumiose. Tudo bem que Lumiose é baseado em Paris, uma cidade antiga, projetada para ser construída partindo do centro, mas se eu entrar muito nesse mérito, eu vou acabar discutindo a arquitetura da Idade Média. Mas não foi algo tão interessante quanto poderia ter sido, na minha opinião. Mas, da minha maior reclamação de todo o mapa de XY, é simplesmente a situação de Geosenge. Até hoje eu não consigo tancar quando o Lissandre, ele abre a arma de destruição suprema no meio da cidade de Geosenge, como eles representam a cidade de Geosenge destruída. Eles simplesmente pegam as casas que estavam de pé da cidade e viram elas. Pronto, é isso. Você, fã de XY, olhe nos meus olhos de PNG e diga que a cidade de Geosenge destruída é boa. Não é. Até quando eu tava jogando eu vi aquilo, eu simplesmente fiquei olhando, falando, mano, por quê? Não é possível que fosse tão difícil fazer uma cidade mais destruída. Você tem, por exemplo, a cidade de Cinnabar no Heart Gold Soul Silver, que tem uma casa e um terreno desnivelado. Fizesse aquilo, ficava mais interessante. Umas pessoas vão ficar sem casa? Deixa elas. É jogo de Pokémon. Eles devem ter uma Pokémoradia. Uma
coisa que eu vou dizer que eu gostei do mapa no geral do XY foi como eles usaram bem o 3D na exploração de alguns lugares específicos. Por exemplo, os ginásios, aquele ginásio de fada com a mecânica de teleporte numa casa de boneca é muito legal. As salas da Elite 4 foram muito interessantes, usando a tecnologia do 3D. Inclusive, se eu não me engano, tem até uma delas que foi parar no Smash Bros. De tão boa que é. E, no geral, os designs dos ginásios e desses lugares específicos de luta conseguem ser interessantes. Não só bonitos. Eles conseguem passar uma atmosfera imponente, única, legal. Mas nem tudo são reclamações. Tiveram coisas que eu realmente gostei sem nenhum porém em XY. A principal delas, acredito que não seja só eu, Mega Evolução. As Mega Evoluções são muito legais. Eu acredito que também não tenha sido só eu, mas quando anunciaram Mega Evolução pela primeira vez, eu acho que a primeira que eles anunciaram foi a do Lucario. Teve muita gente que ficou, nossa, que estranho. Ah, não, isso vai matar a franquia, não sei. Ah, virou Digimon agora. Eu falei isso, eu lembro vividamente de ter dito isso, mas uma vez que você colocava ela no jogo, você podia ir lá, apertar aquele botão super estiloso, fazer e dar a Mega Evolução, cara. Era muito bom. Eu acho que a minha favorita era sem dúvida o Charizard X. Porque você ganhava um Charizard Shine sem ser um Charizard Shine. Até dentro do jogo foi uma mecânica muito legal. Como eu falei, foi o primeiro e único Pokémon que eu pude jogar contra outras pessoas. E era muito interessante toda a dinâmica que a Mega Evolução colocava no jogo. Apesar que no online eu simplesmente usava o Shuckle. Tá, aqui vocês podem jogar tomate em mim. Eu usava Shuckle e Clefairy no online. Tá, eu sei, eu sou culpado. Mas o triste das Mega Evoluções é que depois da 6ª geração, ela não foi pra lugar nenhum. Are you sure about that? Na verdade, uma coisa interessante é que o Omega Ruby e o Alpha Sapphire conseguiu expandir legal o conceito depois do XY, mas depois desse jogo não foi pra lugar nenhum. Daí começou aquela sequência de cada geração uma mecânica nova, mas cada vez mais a gente vai percebendo que é um negócio descartável, porque vai surgir uma nova geração com uma nova mecânica e tornar aquela mecânica super interessante algo obsoleto, algo que você nunca mais vai poder usar na vida. Foi assim que eu me senti depois que trocaram a Mega Evolução. Na verdade, a coisa que eu acho mais interessante aqui, voltando a reclamar, de XY é a luta para ser herdeiro da Mega Evolução que você tem contra a Corina. Aquela luta de Lucario contra Lucario. Eu acho que é a melhor parte de XY. Mas é uma parte que dura 2 socos do Lucario. Isso diz algo sobre o jogo. Outra coisa que eu também sinto que não é necessariamente uma reclamação, mas é como eu me sinto hoje em dia, que eu posso dizer sobre a 6ª geração, especificamente o XY, é que, não dizendo que foram ruins, mas houveram poucos Pokémons que foram de fato memoráveis pra mim, tirando as Mega Evoluções. Aqui os Pokémons que eu consigo citar de cabeça, de Kalos, que tiveram um impacto legal na franquia, se mantêm interessantes até hoje, que eu gostava e usava: Greninja, Pangoro, Hawlucha e Talonflame. Esses são os Pokémons que eu lembro de cabeça que tiveram em Kalos, surgiram em Kalos e se mantiveram relevantes. Provavelmente tem algum outro Pokémon interessante que eu não vou lembrar, mas isso faz parte do ponto. Enquanto até mesmo o Nova, vocês sabem que eu acho todo Pokémon de grama de Unova feio. Até mesmo o Nova eu consigo citar Pokémons mais interessantes do que isso. Na verdade, agora de cabeça eu não lembro nem quem era o inicial de grama de Kalos. Era o Chespin,
Mas eu não lembro nem o nome da terceira evolução dele, sabe? Voltando a elogiar, eu tô indo num vai e volta muito grande nesse vídeo. Uma coisa que eu vou dizer que XY trouxe de interessante e se manteve, e essa acertou o alvo perfeitamente, foi o tipo fada. No começo foi que nem as mega evoluções, todo mundo ficou com o pé atrás. Mas depois que você usa o tipo fada pela primeira vez, é um caminho sem volta. Você gosta do Sylveon? É verdade, teve o Sylveon também, a primeira evolução nova depois de 2 gerações, mas... até Pokémons antigos que tiveram a tipagem fada voltaram a ser muito relevantes e finalmente deu um fim para a tirania do tipo dragão dominando tudo e especificamente, mais importante, acabou com o domínio do Spiritomb. Spiritomb não era mais um pesadelo tão grande. E jogar online com o tipo fada, com as mega evoluções, era muito legal. Como eu falei, eu usava muito Shuckle, eu usava o Azumarill, Mega Mewtwo Y, se eu não me engano era a Mega que eu usava mais, ela e o Mega Gyarados, e no geral eu tenho boas lembranças de jogar online. Eu não gostava de pegar ir contra Talonflame, mas eu também usava. Mas as principais lembranças assim que eu tenho de jogar contra outras pessoas era o meu grupo de amigos. Eu tinha um outro amigo no terceiro colegial que tinha um 3DS, daí ficava o meu 3DS e o dele para um grupo de amigo inteiro, umas 4, 5 pessoas ficarem jogando naquelas aulas vagas do terceiro colegial. Era muito interessante. Eu lembro até que tinha um negócio de ter um contato por infravermelho de 3DS por A3DS. Daí se alguém simplesmente quisesse desistir da luta, tirava o 3DS da reta. E era legal isso de poder jogar em qualquer lugar. Na verdade, o 3DS foi o meu primeiro e único console portátil que eu já tive. É algo que eu realmente sinto falta. Tô sem nada pra fazer aqui nesse evento de anime, nesse shopping. Abre o 3DS e joga. Só o triste era que o meu 3DS era realmente uma máquina de Pokémon Y. Eu não tinha condições de, na época, comprar outros jogos do 3DS. Então ficou realmente como meu único jogo, o Pokémon Y no console. Mas tudo bem. Mas voltando a falar do jogo em si, o Pokémon XY é um jogo no qual você sente que faltou coisa. Faltou algo nele para ser um jogo legal, bom e com pouca ou nenhuma falha. Mesmo sendo um campo de testes para tecnologia 3D, para essa nova era da série Pokémon, você sabe que ele poderia ter sido um pouco mais. Ter aquela uma coisa ou duas a mais que tornariam um jogo muito bom. A prova maior disso é o Omega Ruby e o Alpha Sapphire, que vieram logo em seguidas com a mesma tecnologia, umas mecânicas novas, e é simplesmente, na minha opinião, o melhor jogo de Pokémon da era 3D. Mas o mais triste dessa era 3D pra frente, que infelizmente começou no XY, foi o começo da era das expectativas não atendidas pela Game Freak. Perdas de mecânicas, que nem eu falei, cada mecânica nova de evolução é descartável por geração. A falta de Pokémon acompanhando, que criaram no Heart Gold Soul Silver, e tirando voltas esporádicas, por exemplo, nas DLCs do Sword and Shield, não foram algo permanentes na série, e isso realmente me doeu na época. Histórias de personagens que não deixam marcas, não são tão interessantes, mapas mal aproveitados e circulares, às vezes com poucas conexões, e foi o começo da geração de jogos de Pokémon no qual você sente que são jogos incompletos, que faltou uma coisa para ele ser de fato bom. Pokémon XY não é um jogo ruim,
mas você não consegue jogar e terminar ele sem a sensação de que ele poderia ter sido melhor. 2 jogos antes dele, nós temos a melhor história de Pokémon. Logo depois dele, teve Omega Ruby e Alpha Sapphire, que trouxe a exploração de Latios, que trouxe novas megas, que trouxe um uso melhor das mecânicas introduzidas. Tem um limite de até onde a defesa do "foi um jogo teste" chega. Você não precisa de modelos 3D ou uma tecnologia de ponta para fazer um jogo interessante. E até se o foco foi fazer um jogo bonito com a tecnologia do 3DS, dava para ser algo mais memorável do que várias sequências de lugares bonitos que você visita uma vez na vida. Eu queria ser um defensor de XY. Eu juro que eu queria. Ele foi o primeiro e único jogo de Pokémon que eu de fato paguei para jogar. Não é que eu odeie Kalos. Eu só não tenho pela região o apego que eu tenho por Sinnoh, Johto e até Hoenn. Minhas melhores lembranças do Pokémon Y não são do jogo em si, mas do que se construiu ao redor dele. As tardes que eu passei jogando com o meu grupo de amigos no 3º colegial, a possibilidade de trocar Pokémon em grupo do Facebook, poder abrir o 3DS em qualquer lugar e jogar. E na verdade, teve uma situação muitos anos atrás na qual minha casa foi roubada. Eu perdi várias coisas que eu tinha na época, inclusive jogos, o console que eu tinha, o PS3, mas uma coisa que ficou, e isso eu fico feliz até hoje, foi o 3DS. Não sei porquê, não tem cara de coisa cara, apesar de ter sido muito caro na época. Quem roubou simplesmente não levou ele, levou a caixa do Pokémon Y, porque caixa de jogo, mas não levou o console. E como eu falei, eu só tinha o Pokémon Y, ele estava dentro do console. Isso ficou marcado pra mim. Na verdade, ele não foi o único jogo que eu não perdi na ocasião, porque o meu Red Dead Redemption também sobreviveu, porque ele era o primeiro jogo que eu tinha na prateleira. E quando pegaram as outras caixas, o Red Dead ficou de pé, ele não caiu no melhor estilo stealth. Mas sabe, é uma situação que ficou na minha memória como algo positivo do Pokémon Y no meio de uma situação ruim. Mas, no geral, respondendo o título do vídeo, Pokémon XY é um jogo estranho. Você intuitivamente sabe que ele podia ser melhor depois de jogar jogos passados ou até futuros de Pokémon. Ele infelizmente acabou sendo a marca do início do descontentamento e perca da confiança na Game Freak pelo público. Um sentimento que recentemente assumiu forma e sucesso com Palworld. Eu ainda tenho boas memórias envolvendo o jogo. Até essa situação do roubo foi uma memória boa no meio de uma situação ruim. Mas, surpreendentemente, não é só delas que Pokémon se sustenta. Um jogo de Pokémon pode ser um jogo bom. Isso é algo que eu sinto que às vezes a gente e a Game Freak forçando os funcionários a lançar um jogo incompleto por ano precisa lembrar de vez em quando. Quem sabe algum dia na vida, eu revisitando o Pokémon Y, meu sentimento pelo jogo mude. Mas hoje em dia, sem olhar muito em lugar nenhum, essa é a minha sensação do jogo. Eu não tenho por ele aquele ódio visceral que parece pelas piadas que eu faço em todo Monstro Bolso. Mas não é a primeira região que eu penso quando me perguntam qual a minha região favorita de Pokémon. Isso não quer dizer que eu não vá fazer um Monstro Bolso de XY. Até porque, se a região tem tanto problema, eu tenho muito material para fazer piada. Mas antes dela, tem outras regiões pela qual eu quero passar antes. E por hoje
eu acho que é isso. Eu realmente queria fazer um vídeo curto abrindo meu coração sobre Pokémon Y. É tudo que eu tenho pra dizer. Porque se eu for abrir a caixa de Pandora, que foi o Pokémon XY no anime, eu vou ficar aqui fazendo um vídeo de 1 hora. Porque eu vou reclamar daquela luta final. Eu já contei pra vocês a história. Mas agora eu vou dar nome. Ian, você, Ian. Eu espero que você esteja bem. Muita saudade de você, cara. Foi por sua causa que eu fui assistir aquele final da Liga de Kalos. Você virou um belo dia pra mim e falou: não, mano, agora eu tenho certeza, o Ash vai ganhar a Liga de Kalos. Ele tá com um Greninja muito bom, mano. Não tem como comparar ele. Daí chegou aquela luta do Alan. E eu fui assistir aquilo. Eu terminei muito bravo. Porque não foi daquela vez. E o Ash merecia ter ganho. Aquele Charizard é muito roubado. Aquele Charizard do Alan. Ah, não tô nem aí se ele também era protagonista. Nossa, mano. Aquilo me deixou desacreditado. Pra você que assistiu até aqui, você vai levar pra casa um croissant pra celebrar a França, a Poké França. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like. Eu acho que agora o botão brilha quando eu falo a palavra like. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de Pokémon XY. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo falando de anime ou de Pokémon ou até um monstro bolso que eu tô fazendo. E falou! Ou au revoir, pra ser chique.